estamos aqui chamando a todos, inscrito, não inscrito, a virem ler conosco. Nós já tivemos a oportunidade de ler essa parábola, de falar dessa parábola. Hoje eu vou falar alguns aspectos dessa parábola. Essa parábola é uma parábola fundamental para explicar como semear a palavra de Deus. E aonde cai a palavra de Deus. Vou ler somente alguns versículos, para não ficar repetido. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas. Dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Vindo as aves, comeram. Outra parte caiu no solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda, a terra morreu. Logo nasceu, visto não ser profunda a terra. E saindo, porém, o sol queimou. E porque não tinha raiz, secou-se, morreu logo, porque não tinha terra. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outras, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Então, nós temos algumas conversações sobre essa temática. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela frutifica quando ela cai em terra boa. Ele respondendo, disse-lhe Jesus: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Mateus 13:11. Nem todo mundo vai entender a palavra de Deus. Não vai ser dado a todos o entendimento da palavra de Deus. Eu estava falando com uma pessoa assim: mas é tão fácil entender a palavra de si? Ler é fácil. Agora, entender e praticar para haver mudança e transformação na vida é outro conteúdo, outra história. Na semeadura da palavra de Deus, é de muita importância a qualidade da terra, que recebe a divina semente. Então, vai depender da terra, do tipo de terra, onde essa palavra está sendo semeada. Por exemplo, aqui, ao ler esses versículos, nós estamos semeando a palavra de Deus. Mas algumas pessoas vão entender, outras pessoas não vão entender. Muitas pessoas vão... Essa palavra, ela vai fluir, ela vai frutificar, ela vai crescer, porque caiu em terra boa. E a semente frutificou, deu frutos. Mas outras não. A terra onde caiu a semente não é muito boa. E a planta não vai crescer. Você vê quando você planta, vai no seu plantio, quando você tem uma plantinha que você planta, rega. Tem vezes que ela cresce, que é uma beleza. Você sabe que a mão da pessoa é boa, a terra foi boa. Então, nesta parábola, a semente que frutificou foi justamente a que caiu em terra boa, como eu já falei. As que caíram à beira do caminho não frutificou. As que caíram nos pedregais também não frutificou. Deixa eu pegar aqui, está um pouquinho resfriada. Então, nós temos que a palavra de Deus, pois não se pode crer naquele de quem não se ouviu. Nós temos que ouvir a palavra de Deus, entender a palavra de Deus, para que a fé nasça no nosso coração. No coração nosso, no coração do homem. E é necessário também que a palavra de Deus seja lhe comunicada com clareza, com clareza. Romanos 10, vamos ver aqui, Romanos 10. Deixa eu ver aqui, Romanos capítulo 10, vamos ver aqui, 10, 14, 10, 14, assim, é promessa. Não, uma parte é promessa, outra não, 14 não é promessa. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? Viu? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Tem que ter. Deus escolhe
alguns evangelistas, alguns missionários, pastores, que têm esse dom de falar da palavra, de ler, de conversar, de explicar. Se você nunca ouviu, você não vai entender a parte de Deus. Se você estiver vendo esse vídeo e você não entender o que eu estou falando, eu tento falar da melhor maneira possível, segundo a unção do Espírito Santo em minha vida, em nossas vidas. Mas se você não entender a palavra de Deus, como que você vai crer na palavra de Deus? Eu tenho amigos que são inscritos nos canais que eles me falam comigo no Zap. Eles me disseram, hoje eu não entendi o que você falou. Eu vou e explico para eles individualmente no Zap. Porque essa é a minha função. Explicar para que a pessoa possa entender. Como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Se não há quem pregue, como vai? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, qual formoso os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas? É isso aí. É assim, nós temos que pregar a palavra de Deus, para pregar a palavra de Deus. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? O 17 agora, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós lemos Romanos capítulo 10, do versículo 14 ao 17. Então veja, como que a pessoa vai ter fé se não ouviu a palavra de Deus? Precisamos ouvir e crer. Oh, Jesus, não é? Vejam só que maravilhosa a explicação. Tenha em mente que sempre haverá diferentes respostas aos seus ensinos. Por isso, ore a fim que o Espírito Santo convença as pessoas que estão ouvindo esse vídeo, as pessoas que veem, as pessoas que ouvem as aulas que nós damos, porque eles precisam entender que é uma verdade bíblica que serão explicada, apresentada durante este conteúdo que nós estamos falando aqui. João 16, vamos ver lá. João 16. Vamos ver aqui João 16. Vamos ver João 16. Já estamos chegando em João 16. Não vamos nos estender muito, porque eu estou um pouco gripada. Estou com um pouco de coriza também. Tenho dificuldade para ler, para explicar. João 16, versículo 7. Diz assim, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. Jesus subiu ao céu e enviou o Consolador para poder nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. É isso que ele faz comigo e com você, todos segundo a nossa vida. O versículo 8, nós estamos lendo João, capítulo 16, versículo 8 agora. Nós estamos lendo do versículo 7, agora vamos ler o 8. E quando ele vier, convencerá o mundo, já falei, do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim, ele está dizendo. Da justiça porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. Jesus está ensinando aqui. E do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Viram só que maravilhoso Deus, né? Se Deus é maravilhoso, não é? Então ele diz assim, mas quando vier aquele Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, nosso Consolador, nosso Paracleto, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciar o que há de vir. Quer dizer, eu estou ensinando tudo que eu estudei na parte de Deus, que Jesus me ensinou. E o Espírito Santo está aqui convencendo cada um do pecado das filhas. Para entender a palavra de Deus. Nós entendemos a palavra de Deus em espírito. Eita, Deus maravilhoso. Então esse Deus é a semente de que Jesus falou na parábola, é a palavra de Deus. Vamos ler Lucas 8:11. Mais um pouquinho para cá, Lucas 8. Lucas, estão chegando, estão no livro de Lucas. Lucas 8:11. Estão virando aqui, Lucas 8:11. Esta é, pois, a parábola. Semente, só para confirmar, é a palavra de Deus. Para confirmar o que nós falamos.
Em Mateus 13, 19, vamos ver aqui para confirmar também. Mateus 13, 19. Mateus 13, vamos, passamos de Mateus, agora estamos chegando já. Mateus 13, 19, está aqui. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem um maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Se a pessoa não entendeu o que foi pregado, ele não vai aprender, não vai executar. Ele entendeu? Então, veja só, é chamada a palavra do reino, isto é, a palavra poderosa que rege o reino de Deus. É denominada a palavra, no sentido de inspirada, autêntica, infalível, imutável, indivisível, inerrante, única, ímpar, soberana, como somente as Escrituras Sagradas o é. Ela é viva, eficaz e penetrante, diz a palavra de Deus em Hebreus 4. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Uma vez nos enxertada, ela gera, como instrumento de Deus, nova vida, e assim pode nos salvar. A palavra de Deus, ela entrando pelo nosso ouvido, a gente compreendendo, entrando no nosso coração, nós vamos ser transformados, nós vamos ter nova vida, nós vamos ter vida eterna. É isso que estão falando da palavra de Deus, quando se fala no semeador. Jesus mencionou esses tipos todos de terreno. A pessoa que ouve, entende, compreende e pratica, permanece na presença de Deus. A pessoa que ouve, mas não entendeu, não permanece na palavra de Deus. A pessoa que recebeu a palavra de Deus, mas já esqueceu, não vai fluir, não vai. Jesus, diz assim, alguns ouvem a palavra de Deus e não entendem, nem se esforçam para compreendê-la. Esse não vai ficar na presença de Deus, não vai. Se não entender a palavra de Deus, não vai ficar na presença. Porque nós somos influenciados pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito Santo. Deus amado, Deus querido, muito obrigado. Que palavra maravilhosa. Deus dá semente a quem semeia. Está dizendo aqui na palavra de Deus. É nosso dever como cristão, prioritário, semear a palavra de Deus em todas as pessoas da terra, em todos os meios, em todo tempo, fora do tempo, todos os segundos onde você caminhar, vá falando da palavra de Deus, em nome de Jesus. É isso que Jesus quer de mim. Você foi salvo, amado. Você é cristão, vive em Cristo, para você divulgar a palavra de Deus. Deus abençoe a minha, você, nossa família, nossa parentela, todas as pessoas da terra, em nome de Jesus. Que o Senhor derrame sobre mim e sobre você porção de sabedoria dele, entendimento da palavra, discernimento espiritual, para lermos a palavra, aprendermos, divulgarmos, sermos cada vez mais edificados, cada vez mais santificados, levar pessoas a entender a palavra, a praticar a palavra. Em nome de Jesus, seja abençoado, vitorioso, seja curado, liberto, salvo, santificado. Em nome de Jesus, receba a palavra de Deus.